Olá a todos e todas, dando sequência às nossas discussões sobre as religiões e as narrativas que estão envolvidas nessas religiões, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais em como as narrativas se desenvolvem de forma escrita na sua origem. Ou seja, quando começa a passar uma narrativa que é oral, que é apresentada apenas na fala, na conversa, na roda entre os mais velhos e os mais jovens, para se transformar em um texto escrito. E entre esses textos escritos, o mais antigo deles é esse texto que a gente observa na imagem a partir de uma escrita cuneiforme que usava estiletes para pressionar tábuas de barro e formar isso que são letras. Para a gente não dá muito para entender o que está escrito, mas é uma escrita cuneiforme. E é uma escrita que consegue ser traduzida para os nossos tempos a partir de uma pedra roseta, que era uma pedra que tinha vários idiomas escritos nela, entre eles também a linguagem cuneiforme, e isso permitiu que se fizesse as traduções do que estava escrito ali. Esta é a epopeia de Gilgamesh. Epopeia é uma forma de narrar a história heróica de uma pessoa. Gilgamesh teria sido um rei entre os sumérios. Os sumérios se desenvolvem na região da Mesopotâmia, assim como os assírios depois deles e depois os babilônicos. Todos vivem ali naquela mesma região entre rios, Mesopotâmia. E entre os sumérios, o Gilgamesh teria sido um grande rei, um rei exemplar. E por causa dele ter sido esse grande rei, vai se narrar toda a história dele em uma epopeia. Mas sem a narração da história de um rei, não faz muito sentido a gente chamar isso de uma narrativa sagrada. A questão é que, em geral, praticamente tudo o que era feito no mundo antigo tinha também características do sagrado. Esse rei ele vai desenvolver as suas histórias a partir de uma série de aventuras e são essas aventuras que transformam a sua história em algo além do que outros reis poderiam fazer ou de que os reis da atualidade poderiam fazer. Ele tem feitos excepcionais. Entre estes feitos está a busca pela imortalidade. O Gilgamesh tinha um grande amigo e esse grande amigo acaba se envolvendo com uma deusa e por causa desse envolvimento com uma deusa, ele é assassinado por essa deusa, ele é morto por essa deusa. A partir do momento que o Gilgamesh perde esse amigo de aventuras que desenvolviam lutas contra animais selvagens, tentando sempre se destacar, cada vez fazendo algo maior do que tinham feito antes. Depois da morte desse amigo, o Gilgamesh se desespera e ele resolve que ele deve dedicar a sua vida a encontrar uma fórmula da imortalidade, para que ele não morresse mais. Na busca por essa imortalidade, ele vai acabar encontrando uma planta que, segundo tinham passado para ele, tornaria ele imortal. Ele consegue encontrar e quando ele está com a planta em mãos, ele acaba perdendo isto que daria para ele a imortalidade para uma cobra. E a partir daí a tradição dos mesopotâmios, dos sumérios, vai dizer que as cobras são imortais. Por isso que as cobras perdem a sua casca, trocam a sua casca, e ao ver aquela casca envelhecida,
Como ela descama toda, ela abandona toda uma casca anterior, os sumérios acreditavam que ela tinha morrido e renascido. E porque morrem e renascem constantemente, elas teriam conquistado a imortalidade que o Gilgamesh nunca conseguiu encontrar. Nunca conseguiu, de fato, dominar. Esse personagem, Gilgamesh, apesar de pouco conhecido na nossa tradição ocidental, ele vai ser resgatado modernamente por um escritor e desenhista, fazia quadrinhos, que é o Jack Kirby. Jack Kirby, ele é um dos criadores do universo da Marvel junto com o Stan Lee. O Stan Lee era o roteirista e o Jack Kirby finalizava os roteiros, também atuava junto aos roteiros e desenhava as histórias. Então, segundo as histórias originais da Marvel, a Marvel cria uma forma de escrita diferente daquilo que era desenvolvido por outras editoras de quadrinhos de heróis, como a própria DC, inclusive, que era essa estrutura de ter um único roteirista que desenvolvia a estrutura, mas que os desenhistas influenciavam também no roteiro. Então o Jack Kirby, desde sempre, no início da Marvel, já era este roteirista que ajudava o Stan Lee no desenvolvimento dos principais personagens da Marvel, como o Thor, Hulk, Homem de Ferro. É um dos poucos personagens que ele não desenhou no início da Marvel foi o Homem-Aranha, porque o Stan Lee achou que o desenho dele tornava um Homem-Aranha muito musculoso e aí preferiu um outro desenhista para fazer o Homem-Aranha como um adolescente muito mais franzino do que forte, que era o Steve Ditko. O Jack Kirby, como este grande pensador, ele tem um primeiro momento de desenvolvimento dentro da Marvel com deuses, que são os deuses nórdicos, através da história do Thor, e ele encerra a história do Thor com o Ragnarok, que seria a morte dos deuses. Para ele, a ideia é de que esses deuses deveriam morrer de verdade para que ele pudesse desenvolver uma nova história. A Marvel não concordou muito com ele, ele acaba saindo da Marvel e indo para a DC Comics. Na DC, ele desenvolve uma nova história chamada de Novos Deuses. Esses novos deuses que são desenvolvidos não na Marvel como ele desejava, mas na DC, tem personagens que ainda hoje são trabalhados, como o Darkseid. O vilão Darkseid é criado pelo Jack Kirby para DC como um novo deus. Darkseid seria o deus mau a quem se contrapunha um deus bom. Esses dois deuses disputam o tempo inteiro, Apocalipse, que é o planeta do Darkseid, e Nova Gênesis, que é o planeta do deus bom. Esses dois deuses disputam constantemente para poder ver quem governaria o mundo. E chegam a um acordo que era um criaria o filho do outro. Então eles trocam de filhos para poder selar a paz entre eles. Esse era o universo dos novos deuses que o Jack Kirby desenvolve na DC. Posteriormente ele volta para a Marvel, e voltando para a Marvel ele quer pensar novos deuses também na Marvel. E esses novos deuses que ele recria na Marvel são os Eternos, personagens que vão voltar agora no universo cinematográfico da Marvel, são pouco conhecidos dos fãs de quadrinhos, mas vão ganhar relevância porque esse ano sairá um filme deles. E entre estes Eternos está o Gilgamesh. O Gilgamesh seria esse
antepenúltimo personagem ali de verde e dourado, que é um personagem que o Stan Lee traz da mitologia suméria para dentro da mitologia popular da Marvel. A gente consegue observar nessa estrutura do Stan Lee, do Jack Kirby, que ele começa com os deuses nórdicos, o Thor, passa para DC com novos deuses que ele próprio cria. A ideia de novos deuses era de que o Ragnarok teria acabado com os deuses antigos, e termina agora em uma nova mitologia, que são esses Eternos, que resgatam vários deuses de tradições que são pouco trabalhadas, como, inclusive, o Gilgamesh, dentro da estrutura dos Sumérios. E para o Jack Kirby, nessa nova história que ele conta com os Eternos, o Gilgamesh seria um deus que tem uma preocupação com o heroísmo. Ele é o herói por excelência. Ele está sempre buscando algum desafio. Assim como o Gilgamesh da história da mitologia suméria era também um herói que estava sempre buscando desafios, até que perde o seu amigo de desafios e vai ao desafio supremo de tentar encontrar a imortalidade. De uma forma ou de outra, seja lá na tradição dos sumérios, seja na tradição dos quadrinhos modernos, ainda estamos falando em um heroísmo de tentar vencer e convencer o público, passar da morte para a imortalidade dentro desse pressuposto das religiões antigas, significava continuar a ser lembrado. De certa forma, o Gilgamesh continua a ser lembrado quando ele se transforma em um personagem de quadrinhos e quando ele agora vai ser transformado em um personagem do universo cinematográfico da Marvel, que é, hoje em dia, a franquia que mais rende no cinema, mais rentável do cinema. Então ele continua a ser lembrado. Ele continua, mesmo que não tenha conseguido a planta que desse a ele a imortalidade, continua a ser lembrado e a ser lembrado em mídias diferentes. Seja inicialmente com histórias orais, seja posteriormente sendo passado para a escrita cuneiforme, depois sendo lembrado por um autor clássico dos quadrinhos e agora, mais recentemente, sendo resgatado como personagem de cinema. Isso demonstra que ele venceu a mortalidade, venceu a morte e continua até hoje na lembrança. Muito bem. Por hoje, então, a nossa intenção era resgatar essa primeira epopeia, essa primeira história de um herói que envolve também deuses, que envolve também a religião. E a partir dos próximos momentos, a gente vai vendo outras dessas histórias que ultrapassam o tempo e continuam sendo lembradas constantemente. Um grande abraço a todos e até a próxima.